Hoje nós estamos aqui para apresentar o trabalho intitulado Livro Didático e Historiografia, construindo relações entre saberes escolares e acadêmicos. Eu sou a Darcilene Pereira Domingues, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal de Pelotas, e o projeto está sob coordenação da professora Júlia Silveira Matos, professora na Universidade Federal do Rio Grande. Aqui nós desejamos evidenciar o foco e a contribuição do debate central a respeito da pesquisa historiográfica e da pesquisa presente no espaço escolar. Então, nós nos questionamos inicialmente quais as relações existentes entre a produção historiográfica acadêmica sobre os governos autoritários brasileiros do século XX e os saberes didáticos nos manuais escolares de história e o ensino de história na educação. Então, nós utilizamos essa relação entre o saber escolar e o saber acadêmico presente na historiografia e fazemos essa comparação justamente no tema dos governos autoritários brasileiros do século XX. Assim, nosso foco é responder esse questionamento aqui apresentado, principalmente porque o estudo ele está vinculado no campo da história política, para além do campo do ensino, Por isso também nós prevemos a análise do sistema político que envolve a relação entre a universidade, os livros didáticos e a escola. Lembrando que o livro didático é um produto mercadológico e ao mesmo tempo escolar, então por isso nós fazemos essa análise. Além disso, um ponto fundamental para esse plano se realizar está suportado por uma linha de pesquisa que compreenda quanto o campo de história da história política brasileira está fragilizado. Então, justamente por isso nós trabalhamos com essa temática neste momento. Então, as etapas do projeto visam a revisão bibliográfica, em 3 momentos. A primeira é uma discussão sobre o ensino de história e a relação com o saber acadêmico. A segunda é uma análise do papel pedagógico no livro didático e como ele ainda é centro do ensino de história nesses locais que seriam a escola, Nós sabemos que, mesmo com todas as críticas que existam a esse material didático, ele continua sendo e implementado na maioria das escolas e continua sendo um material de suporte e auxílios para os professores. Por isso que nós também vamos fazer análise desse papel pedagógico do livro. E no terceiro momento, a compreensão da política e avaliação e regulamentação dos livros didáticos de história. Lembrando que todos os livros de história no Brasil eles são regulamentados desde 1995 pelo Plano Nacional do Livro Didático, o PNLD, que atualmente está em vigor juntamente com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, desde 2007 implementada. Então, a BNCC regula os conteúdos, automaticamente também dispõe o que é necessário estar presente nos editais que são lançados pelo PNLD de forma trienal. Então, esses 2 documentos são muito importantes também para a nossa pesquisa. Então, nossos objetivos são compreender as relações entre a historiografia sobre os governos autoritários brasileiros do século XX e as suas apresentações nos livros didáticos, Nós podemos, ao mesmo tempo, ver permanência ou ausência. Por isso que nós teremos que fazer uma análise de como esses governos autoritários estão presentes nos livros didáticos, justamente para ver se existe presença ou ausência desses conteúdos. Depois, perceber o papel das políticas de regulação e avaliação dos livros didáticos na apresentação e estruturação de saberes históricos nos livros didáticos. Justamente, fazer a análise dos editais do PNLD, como isso é exigido e como isso está presente na base. Se está presente na base, como está presente, como coordenado com competência e habilidade com conteúdo de história. Depois, posteriormente, como é exigido nos editais do PNLD e como está presente nesse material escolar. E, por último, analisar as práticas de ensino de história dos governos autoritários brasileiros em sala de aula, que seria justamente observar como esses assuntos considerados delicados, ou muitas vezes que são isolados dos currículos, estão sendo debatidos em sala de aula no ambiente escolar, justamente por estarmos num período de problemática política muito efervescente no país.
Então, a pesquisa está em andamento, né? E a gente foca em construir um estado da arte atualizado sobre as pesquisas referentes aos governos autoritários do Brasil, com centralidade na ditadura civil-militar brasileira, de forma a traçar um quadro comparativo com as formas de apresentação desses conteúdos nos livros didáticos distribuídos pelo PNLD, assim como objetivamos perceber o papel das políticas de regulação e avaliação no âmbito do PNLD na apresentação e estruturação dos saberes históricos nos livros didáticos. Quando nós fomos procurar as pesquisas para fazer o estado da arte atualizado, algo que foi muito gritante na apresentação é que, ao procurar teses e dissertações no portal da CAPES e no BDTB, quando nós colocamos regimes autoritários ou ditadura civil-militar brasileira, nós encontramos milhares de teses e dissertações que trabalharam com esse conteúdo. Quando nós especificamos esse assunto para a sala de aula, ou para o ensino de história, ou para a aprendizagem histórica, os trabalhos caem para a quantidade de unidades. Então, por exemplo, quando nós pesquisamos governos, ditadura civil brasileira e ensino de história, nós encontramos somente 8 trabalhos. A comparação, sem o ensino de história, nós encontramos mais de 300 dissertações. Então, existe uma grande discrepância, porque a ditadura militar, foi trabalhada. Ela foi discutida e ela existe uma construção historiográfica muito presente acadêmica, mas ela não existe um debate no ambiente escolar e nem uma discussão. E aqui nós trazemos algumas referências que são auxiliadoras na pesquisa e também no projeto. Seria isso. Muito obrigada pelo espaço.